Olá, companheiros. Então, mais uma vez juntos para o nosso estudo, continuação do nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, não é? Continuamos então nesse estudo, uma alegria estarmos juntos, que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz uma vez mais, né? Nós vamos hoje dar sequência estudando o capítulo 31, né? Intitulado Combatendo a Sombra. Mas antes da gente iniciar, nós vamos fazer a nossa prece e, na sequência, iniciar o nosso estudo. Então, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para termos acesso às verdades do Evangelho, que iluminem nosso coração, elevem nosso pensamento às esferas mais altas, facilitando as nossas decisões no bem, as nossas ações no bem, que nos fortaleçam para vivermos no eixo do nosso planejamento reencarnatório. Jesus, que esse estudo seja alimento para a nossa alma, para tudo aquilo que viemos edificar na Terra. Muito obrigado, que assim seja. Bom, vamos lá então, como sempre, vamos compartilhar a tela aqui e nós podemos acompanhar o texto juntos, né? Então, o capítulo 31, ele se intitula Combatendo a Sombra, tá? Vamos colocar aqui, pronto. Muito bem. Então, Combatendo a Sombra. E ele começa com essa citação, né, da carta de Paulo aos Romanos: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E a gente sempre gosta de fazer essa introdução, né, com a reflexão que depois no texto de Emmanuel as respostas, né, de Emmanuel, os esclarecimentos vão nos ajudando a formar uma consciência sobre o tema. Quando ele diz combatendo a sombra, né, acho que penso que nós conseguimos com tranquilidade identificar quais são as sombras do mundo, né? Onde nós ainda nos vemos envolvidos, que nós ainda percebemos no nosso entorno, nas pessoas, nas situações, nos mais diferentes contextos. Situações de guerras, de conflitos, de dificuldades, famílias, nações, sociedades, né, relações em todos os ambientes, no trabalho, entre os amigos, a gente vê esses traços de sombra como aqueles momentos de ausência, né, de espiritualidade, de ausência de lei divina, né, regendo esses relacionamentos e esses momentos. E aí a pergunta que nós podemos nos fazer nesse momento é: como combater essa sombra? Porque nós já não estamos mais num tempo de ficar lamentando o mundo, lamentando as situações, né? Olhando para a sociedade, encontrando defeitos e acusando o mundo, né? E ficar numa zona de reclamação e de lamentação que nunca foi positiva para nós, nunca nos ajudou em absolutamente nada, e muito menos num tempo como esse, claramente de regeneração, né? É, é necessário que a gente combata essa sombra, que nós trabalhemos para edificar um mundo onde exista maior luz, maior compreensão, maior presença, e nós diríamos uma maior capacidade de reflexão das leis divinas nas relações, né? Esse incômodo que nos atravessa, nos perpassa,
Quando a gente pensa nas nossas relações, em como o mundo está estruturado, né, que nós temos extravasado, sim, na forma de críticas e questionamentos e uma série de outras coisas, sem dúvida, né, é fruto da nossa sede, da necessidade que nós temos sentido de experimentar Deus, de experimentar a vivência das leis divinas nos contextos onde nós vivemos. Então é preciso que a gente combata essas sombras. Agora, a pergunta que é muito legítima é como que nós combatemos, né? Sabendo que essa realidade de sombras não se estabeleceu para nós, não se estabeleceu no mundo hoje, muito pelo contrário, né? É algo com o que nós temos convivido há séculos, talvez milênios, né? Os padrões de relação humana têm sido mais ou menos estáveis ao longo do tempo, a despeito, apesar dos avanços na tecnologia, no pensamento, né, o conteúdo dos relacionamentos entre os espíritos não tem mudado muito ao longo, né, desse tempo de existência do homem na Terra, na sua média, na grande maioria, né? É, e aí nós precisamos pensar o que que nós vamos fazer para mudar isso. E não tem como, né? Eu acho que um capítulo que marcou muito, né? Um estudo, né? Para todos nós aqui, é aquele capítulo deste mesmo livro que se chama Açoitando o Ar, né? Para quem não viu, eu acho que, se não me engano, é o capítulo 28 ou 27, aí a gente convida a retornar e ver esse estudo aqui nas nossas páginas aqui no Facebook e no YouTube, que estão lá gravados. É, mas a gente não pode, né, por outro lado, também nos colocar nessa posição de ficar açoitando o ar, ou seja, de ficar desperdiçando energia com aquilo que não vai trazer proveito para um propósito sincero de mudança do mundo. Não à toa, não é? Emmanuel começa com essa frase de Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O que está por trás disso, né? Este verbo conformar, né? Ele tem a ver com assumir a mesma forma. Quando eu digo que eu estou conformado com alguma coisa, quer dizer que eu aceitei aquilo, que eu assumo. É como se eu tivesse um pedaço de argila, não é? Que é colocado dentro de uma forma e acaba assumindo o mesmo formato, né? Dessa forma onde ele foi colocado. Então eu estou conformado, eu estou da mesma forma que o mundo. Se nós iniciamos com essa reflexão de que o mundo, né, ainda é um mundo onde prevalecem as sombras, se é um mundo onde ainda prevalecem os relacionamentos egoísticos, é, é, baseados no orgulho, onde os tormentos ainda falam muito altos, né, dos mais diferentes tipos. Se eu me conformar ao mundo, ao que eu estarei me conformando? E aí é necessário uma reflexão, né? De novo, aproveitando esse momento dos estudos gravados, né, que nos possibilitam isso, vale a pena a gente fazer uma pausa, né, para nós pensarmos em que situações da nossa encarnação nós temos preferido nos conformar às situações. Ou seja, eu tenho uma situação na minha existência, na minha encarnação, que talvez eu até não concordasse. Ou talvez, se eu pudesse olhar de fora, né, e julgar de maneira isenta, eu diria, puxa, eu não faria isso, né? Mas eu acabei me conformando e aderindo a um determinado padrão de conduta, de ação, pelo meu desejo de estar alinhado, né, de estar próximo ou de estar aceito pelas convenções do mundo. Isso é um gesto de conformação, né? De adequação ao que o mundo espera de nós. E isso é mais comum do que o que a gente pensa, né? Então, de novo, a reflexão. Quais são as situações que eu não, se eu fizesse uma reflexão, né? Ou talvez eu já tenha feito em algum momento do passado,
a minha consciência me indica como sendo inadequado, mas a qual eu acabei aderindo por uma convenção do mundo, né? Isso é o que o Paulo está dizendo para nós. Não vos conformei, não aceitemos. Não quer dizer que nós temos que viver dentro de um canal de revolta, Bom, Emmanuel vai falar disso daqui a pouco, né? Mas a mensagem é: não nos conformemos, mas transformai. Vamos fazer de conta, né, que a gente só pudesse ver até o transformai aqui. Transformar o quê? O mundo? Transformai-vos. Olha como cada pronome do Evangelho tem que ser tão bem refletido, né? Transformai-vos. Transformemos a nós mesmos e não o mundo. E não o mundo. Essa é a essência do que Emmanuel vai nos dizer aqui nesse texto, tá? Então vamos lá. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, devidamente inspirado, Paulo, né, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, que é aquilo exatamente que nós dizíamos, né? Ou seja, é, muitas vezes nós nos acomodamos à situação do mundo porque é mais confortável para nós. E é interessante ele usar a palavra tácita, porque tácita é algumas vezes alguma coisa não expressa, tá? Então, às vezes eu estou vendo uma situação e eu simplesmente não falo nada. Eu simplesmente me retiro do palco e não me posiciono. Então eu estou vendo um mal acontecer na minha frente, que eu poderia impedir, que eu poderia me manifestar, que eu poderia influenciar, mas eu prefiro me retirar. Por quê? Porque eu quero ter a concordância com o mundo, né? Ou a concordância do mundo. Então eu me conformo com o mundo, mas de uma maneira silenciosa, tácita, que é essa palavrinha aqui que o Emmanuel está usando, né? Veja só que coisa sutil para a gente pensar, né? Os momentos em que eu fico calado, em que eu não me posiciono, em que eu prefiro não dizer nada, em que eu penso, podia falar, mas não vou fazer. E aí a gente precisa refletir o porquê que a gente está fazendo isso, se não é esse desejo de conformação, de não ser desagradável, entre aspas, né? De não incomodar também, entre aspas, porque não incomodar o mal é se conformar com o mal, né? O mal tem que ser incomodado. E aí, tantas vezes abraçados espontaneamente pelos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Então, é isso que a gente dizia. O que quer dizer eu não me conformar? Não nos pede rebelião e gritaria. E agora aqui a gente precisa ir para o outro extremo que tem acontecido muito, que é diante do o meu olhar, para o que é o mal do mundo, e que pode até eventualmente ser o mal mesmo, né? Mas é o meu olhar sobre o mal. Tem sido muito comum nós assumirmos rebelião e gritaria, né? Azedume quer dizer ficar azedo, ficar se indispor com as pessoas, e discussão, né? Quanto que nós temos visto isso no nosso dia a dia? Rebelião e gritaria, azedume e discussão. Quanto a gente tem percebido isso? Obviamente que as redes sociais são o melhor exemplo disso, né? O meio de convívio social mais intenso, mais superficial e mais constante que nós temos hoje em dia. Mas vamos refletir se nós não temos observado isso também dentro dos lares, né? Onde os integrantes já não se ouvem mais e gritam, né?
onde os integrantes já não se aceitam mais e preferem ignorar um ao outro, né, que é a rebelião, como se o outro não existisse lá dentro. Então se fecha no seu quarto, faz de conta que não ouve. Esse azedume, né, quer dizer, só ter palavras negativas, de crítica, de dureza, palavras espinhosas em relação ao outro que mora comigo dentro do lar. Discussões. Então, às vezes, a gente entra em discussões absolutamente improfícuas, né? E não com o desejo de aprender. Uma conversa em que eu quero aprender com a posição diferente do outro é uma conversa, poderia ser chamada de discussão, no bom sentido, mas é uma conversa em que eu ouço, em que o meu ouvido está trabalhando mais do que a minha boca, né? É, mas esse traço de discussão mostra que nós não estamos nos ouvindo, mas que nós estamos querendo nos impor ao outro por meio da palavra, né? A mesma coisa a questão dos gritos, né? Por que que nós gritamos? Num cenário em que não há raiva, né? Em que não há o desejo de extravasar, né? Nós gritamos quando estamos distantes de alguém, né? Fulano, precisa chamar a atenção de alguém. É interessante que alguém já fez essa comparação, eu achei muito interessante, né, que o grito revela um distanciamento espiritual entre as pessoas, né, como se fisicamente distantes estivessem, mas na realidade estão espiritualmente afastadas e por isso tem que gritar para, em tese, se fazer ouvir, né, sem conseguir claramente. Então veja, se posicionar não é nada disso. Não é nenhuma dessas atitudes. Absolutamente. Não se conformar com o mundo, né? Ou se inconformar com o mundo. Não é nada disso. A gente tem até cuidado de usar a palavra inconformismo, que é o contrário de conformação, porque elas estão muito associadas a essas posturas aqui, né? Agora, o inconformismo, segundo Emmanuel, é a nossa transformação, que é aquilo que nós vimos Paulo dizendo lá em cima, né? Então, não nos cabe, a pretexto ou sob o argumento de seguir Jesus, sair de azorrague, ou seja, de chicote, em punho, golpeando aqui e ali na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio, Jesus, né? Que, vou baixar um pouquinho aqui, que em nos conhecendo as viciações e fraquezas, suportou-nos a rijeza de coração, a dureza do coração, né? É, orientando-nos para o bem, cada dia, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar, né? Então, vamos lá. Qual foi a postura de Jesus? Suportou-nos a dureza de coração. Como é que se suporta a dureza de coração, por exemplo, de alguém que está dentro do lar? E nós ouvimos recentemente, né, relembrando a história de Joana de Cusa, que se encontra lá no Boa Nova, um estudo ao qual nós convidamos, né, todos os companheiros, em que ali mostra que Joana queria sair de casa, queria fugir do seu esposo, do Cusa, né, queria seguir Jesus, uma mulher de muita fé já. E o que Jesus diz a ela? Não, volta para o lar, né, porque o Cusa, né, o seu esposo, o Cusa, ele é o seu instrumento de elevação, o seu instrumento de prova, de aprendizado necessário de acordo com as suas características, Joana, e aprende a amá-lo, né? Percebamos que quando a gente chega num ponto de inconformismo, no sentido negativo dentro do lar, né, é porque esse espírito com quem eu mantenho vínculos, laços certamente muito antigos, é um espírito que eu não aprendi a amar. Então, é um momento em que essa minha dureza de coração, ou seja, o meu desejo particular, as minhas impenetrabilidades ao que o outro me traz, como o seu sentir, o seu olhar, o seu falar, né?
eu estou impenetrável a essas percepções que eu recebo do outro. E é por isso que eu não consigo amá-lo. Eu não tenho espaço no meu coração para receber isso como que vindo de um irmão, de alguém por quem eu prezo, né, que eu vejo como um igual, como um próximo meu. Por isso Emmanuel nos diz, né, que Jesus nos suportou essa dureza, né, e orientou-nos para o bem a cada dia. Ou seja, se eu estou inconformado com a escuridão do mundo, o que me compete fazer é acender uma luz, né? É, como nós poderíamos... Imaginemos que a gente vai entrar numa caverna muito escura, fechada, né? Que não tem luz nenhuma dentro, ou seja, o mais completo breu. O que nós podemos fazer numa situação como essa? Nós podemos reclamar do escuro, nós podemos sentir medo, nós podemos querer fugir, né? Só que essa travessia dessa caverna é necessária para nós. Nós queremos chegar do outro lado porque sabemos que do outro lado da caverna nós vamos sair num lugar bom, desde que a gente a atravesse. E mais, nós temos no nosso bolso uma caixinha de fósforo ou uma lanterninha bem fraquinha, né? Que é capaz de iluminar, por menos que seja, o lugar onde nós estamos, dando não só para mim, mas para outros que estão próximos de mim, uma noção do caminho por onde nós estamos seguindo, diminuindo essa sensação de insegurança, de, enfim, né, ruim, negativa do momento, acendendo uma esperança de que pelo menos eu estou vendo por onde eu estou caminhando. E quando eu acendo essa luz, eu vejo aparecer na minha frente um mapa, né, que vai me dizer como sair da caverna, que vai me permitir sair dela. Essa comparação nossa, a caverna é a vida, né? Esse mapa é o Evangelho. E essa luz é a luz do bem que eu sou capaz de fazer pelos outros. Eu não consigo iluminar os meus próprios olhos e os olhos de quem está em volta de mim se eu não buscar fazer a eles o bem, né? Se eu não procurar senti-los como irmãos. Por isso que para mudar o mundo, é preciso mudar a mim. Eu não vou conseguir acabar com a escuridão da caverna toda. Essa caverna é enorme, é o mundo, né? E um dia ela vai ser iluminada quando as paredes caírem, né? E Jesus for efetivamente o Evangelho for o norte para todos, não o Evangelho livro físico, mas o Evangelho como postura espiritual, independentemente da religião em que ele seja professado, né? Nesse dia as paredes da caverna cairão, mas por enquanto a única possibilidade que nós temos é que nós mesmos acendamos essa luz no meio onde nós nos encontramos. Nós não conseguimos visualizar o todo ainda, né? Mas nós conseguimos sim saber o caminho onde nós estamos e a influência que podemos exercitar sobre esses companheiros que estão do nosso lado e que podem contar com a gente e que podem se beneficiar da luz que eu acender no nosso caminho. Mais uma vez, uma luz acesa pelo desejo sincero, né, de fazer alguma coisa por alguém, de irmanar-me, né, com este que está do meu lado, sentir a sua presença como um espírito igual a mim, né, olhá-lo, ouvi-lo, senti-lo. É o que a espiritualidade tem nos ensinado, né, como caminho para o bem. Aqui, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende para ajudar, né? Essa compreensão, sem dúvida, é uma chave para nós, porque aquele que caminha do nosso lado também vive em trevas, né? Se nós formos esperar
que o próximo que vive comigo acenda a sua luz para então eu percebê-lo como próximo, certamente haverá um sentimento de frustração muito grande em mim. O bem nos proporcionará muitos momentos de alegria, mas certamente ele nos trará momentos em que nós precisaremos compreender, relevar, perdoar, fechar os ouvidos para as ofensas, as agressões, né? Seguir em frente apesar do que recebemos. Porque muitas vezes aquele que caminha próximo de mim também tem aquela caixa de fósforo, aquela lanterninha no bolso, mas nem sabe que tem, né? Para nós, talvez o erro seja mais grave porque nós já sabemos que temos. Nós espíritas, nós cristãos, nós que estudamos a Boa Nova, nós já sabemos que temos, né, essa luz no nosso coração. Mas o outro sequer sabe que tem, sequer sabe que é capaz de gerar luz por si próprio. Então, os erros que ele cometerá para si mesmo, né, e para os outros serão maiores que os meus, o que me pedirá, sim, esse esforço de compreensão na caridade, como o Emmanuel coloca aqui. Então não serão sempre flores, sempre alegrias, mas será sem dúvida um aprendizado enorme, né, diante dos nossos compromissos. E aí continua Emmanuel. Não movimentes desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão em que se comprazem. Isso aqui é muito importante, né? A gente se preocupa muito com o exterior ainda. E isso vale principalmente nas famílias, né? Onde a gente se preocupa muito com o ser educado socialmente. Isso é também um ato de conformação, né? A regra de conduta é um ato de conformação social. E não é que não seja necessário, né? É, uma palavra doce, uma palavra bem colocada, um gesto de gentileza, não é? São atitudes que tornam a convivência melhor no mundo. Mas nós temos focado tanto na conduta que temos nos tornado hipócritas, né? De uma tal forma que a gente se preocupa exclusivamente com o exterior, mas não mexe no interior. Então eu posso estar destilando mel pela boca, como diz o Evangelho, mas ter fel no coração, ter veneno no coração. E é o que nós temos feito durante muito tempo, né? Não é assim que nós vamos mudar o mundo, né? Por quê? Porque as regras de conduta se sustentam enquanto eu estou numa determinada condição de pseudo-equilíbrio, né? Em que eu não estou me sentindo diretamente atacado. Por isso que é um pseudo-equilíbrio, é um falso equilíbrio, porque eu pareço equilibrado, eu pareço bem porque eu não estou sendo desafiado. Mas a partir do momento que colocado à prova, eu me revelo tal qual eu sou, e essas regras de conduta são esquecidas, óbvio, né? O que eu trago no meu coração é muito mais forte do que regrinhas que ficam no pensamento e que são esquecíveis. Eu posso esquecê-las diante de um impulso violento, né? Uma chama que venha queimando de dentro, eu vou me esquecer disso naturalmente. Por isso que Emmanuel fala, né? E a evangelização de espíritos fala muito da questão da conduta exterior. Não é na conduta que a gente combate, né? É postura, é o sentimento, é apaziguar esse fogo que arde, né, no momento do desafio, da prova, da expiação para mim, que permita que essas boas condutas estejam alimentadas por bons sentimentos e sejam honestas, né? Sejam sinceras perante o outro, né? Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos, como nós dizíamos, né? Esse é o caminho, né? E como é difícil para a gente entender isso, né? Que para mudar fora vai começar com uma coisa para nós tão sutil, tão imperceptível quanto o meu padrão vibratório. Mas é que esse padrão vibratório, como nós dissemos, né, é que vai nos levar a condutas exteriores que iluminam os olhos dos outros. Em resumo, eu não posso acender uma chama que não esteja alimentada por dentro, né? Senão vai ser aquela lanterninha que a gente comparava sem pilha, né? Essa pilha, essa energia para manter a luz viva, ela vem do meu padrão vibratório.
alimentado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, né? E pelos meus pensamentos. Então, toda vez que nós nos vermos no mundo, numa inconformidade com o que nós estamos vendo de sombra, o que Emmanuel nos indica é que a gente deveria voltar para dentro de nós mesmos e pensar qual é o bem que eu posso trazer nessa hora, né? Então aqui talvez mais uma reflexão para nós nos demorarmos o pensamento um pouquinho. Qual é o bem que eu posso realizar diante deste mal que eu estou enxergando? Se eu não puder fazer nenhum concreto, pelo menos uma prece eu posso fazer, né? Em favor daqueles que eu critico como estando errando, cometendo equívocos, assim por diante. Sempre há algo que a gente possa fazer para iluminar o caminho, né? Mas principalmente o caminho daqueles que estão em volta de mim. Então, se eu estou vendo alguém errando muito próximo de mim, e esse é o contexto talvez principal que Emmanuel vai dizer, o pensamento é como é que eu vou trazer esse irmão para a percepção, o sentimento da verdade que vai iluminar o seu caminho e colocá-lo numa outra direção. Então isso explica o porquê, né, esse trabalho interior, invisível, imperceptível para os outros, acaba iluminando o mundo onde nós vivemos. Cresce para a vida superior e revela-te em silêncio. Que fantástico isso, né? Nos revelarmos em silêncio. Na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que a sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Que fantástico isso, né? Quantas vezes a gente pede para o outro amar, mas a gente não ama, né? Quantas vezes eu critico quem está dentro do meu lar pela sua desorganização, mas eu desorganizo o seu pensamento com palavras duras. Quantas vezes eu critico o outro pelas suas atitudes do presente ou do passado e não percebo que com a crítica eu também estou tendo uma atitude inferior, né? Igual ou pior do que a do outro. O meu exemplo, ele tem uma força vibratória, iluminativa, incrível. Quando eu consigo fazer o bem com sinceridade para o outro, eu toco as fibras do outro, eu toco o coração do próximo, né? Eu estabeleço um vínculo com aquele ser que não tem como não atingi-lo, né? Não tocá-lo. E aí é a força do bem, né? Na altura de propósitos, né? Estabelecer esses propósitos interiores. Esse é o nosso caminho de iluminação. Não te resignes aos hábitos da treva. Quer dizer, não acreditemos no mundo, não nos conformemos ao mundo, não sejamos mais um no mundo, porque já há muitos que são mais um no mundo, né? Mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Que texto fantástico, mais um de Emmanuel, né? Tão profundo e tão cheio de reflexões para a gente pensar em como tem sido a minha postura nos locais, nos lugares, nas situações mais desafiadoras da minha existência, né? Para que eu seja um agente de transformador de verdade, não por palavras, não por ideias vazias, não por conceitos, mas realmente por atitudes que transformem, né, o lugar onde eu vivo. Então, nós vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus mais uma vez por esse encontro, por essa reflexão e rogando, Mestre, que essas palavras caiam fundo no nosso coração e nos estimulem a sermos agentes do Teu amor onde quer que estejamos. Que saibamos refrear os nossos impulsos, frutos do passado, frutos dos nossos tormentos, dos nossos equívocos, das crenças de que o egoísmo e o orgulho nos trarão a felicidade que almejamos. Fortalece-nos, Jesus, para o bem, onde quer que estejamos, mas sobretudo em nossos lares,
nesse momento de pandemia, de tantas dores. Que a luz do teu amor, Mestre, possa envolver-nos em nossos lares neste momento, e a todos os nossos irmãos que sofrem, que padecem do corpo ou da alma, e que agora estão na nossa tela mental, atravessando em suas dificuldades. Que possamos fazer algo do nosso íntimo para acender uma luz também em seus corações. E se tão longe estivermos que nada pudermos fazer, que o teu amor, Mestre, possa dar-lhes esperança, paz, serenidade para as provas que têm de enfrentar nessa existência. Obrigado, Mestre, mais uma vez por essa oportunidade de estudo e reflexão, e que assim seja. Tudo bem, meus irmãos, lembrando que esse é um estudo, né, que a gente tem feito de maneira gravada, né, às nossas sextas-feiras, então, se vocês tiverem comentários, dúvidas sobre aquilo que nós tratamos, fiquem à vontade para incluir aqui no chat dos nossos canais, no Facebook, no YouTube, a gente vai acompanhar na sequência e podemos responder, né, através desses mesmos canais, caso sintam necessidade, tá bom? Um grande abraço a todos, que Jesus ilumine a cada um de nós, aos nossos lares, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até breve.